Bom, boa tarde a todos. Para começar, o tema da nossa aula será termos acessórios da oração, ok? Na aula passada, a gente viu um pouco sobre os termos integrantes. Eu expliquei para vocês sobre os termos integrantes e, infelizmente, eu não consegui enviar o material lá para vocês na semana passada, como prometido, só consegui enviar hoje. Já enviei, inclusive, o que eu vou usar na aula de hoje, para não ter perigo de não dar tempo, de esquecer de enviar novamente. Eu queria saber de vocês se vocês entenderam bem o conteúdo da aula passada, se vocês lembram quais são os termos integrantes da oração, lembrando que são 3. Eu quero saber quais são, vocês lembram? Podem falar, gente, não precisa ficar com medo, não. Quais os termos integrantes da oração? Lembrando que são 3. 3. Lembram? Deixa eu ver quem está entrando. O pessoal está entrando ainda. Vou esperar. Mas quem quiser responder, quais são os termos integrantes da oração que eu ensinei para vocês na aula passada? Alguém quer falar? Eu lembro de complemento verbal e nominal. Isso mesmo. Complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Ah, isso. Eu quero saber se vocês entenderam bem o agente da passiva, porque hoje a turma da manhã, eles falaram que eu não tinha entendido muito bem. Aí eu expliquei novamente, mas eu quero saber de vocês. Vocês entenderam? Quem tiver sem microfone, manda uma mensagem aqui no chat. Ah, entendi, professora. Sim, 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 sim. Ou não, 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 não. Explica de novo. Só para eu saber por onde começar essa aula, entendeu? Eu já posso começar direto no conteúdo novo. Eu vou abrindo já aqui os arquivos, tá? Ó, só para vocês se lembrarem. Deixa eu fechar aqui o navegador para... Vou mostrar aqui. Entendeu mais ou menos? Eu vou abrir aqui, eu vou tentar explicar bem rapidinho, para eu poder não perder tempo. Que aqui a tarde é bem corrida, porque é 1 hora só. Na turma da manhã eu tenho 1h20. 20 minutos de diferença, né? Bom, esse aqui é o conteúdo que eu trabalhei na aula passada. Eu sempre gosto, né, Ayla, como professora, eu gosto sempre de revisar um pouco o que a gente estudou na aula passada, porque faz 1 semana que a gente viu. Mas eu não sei se vocês viram esse mesmo conteúdo com outros professores de língua portuguesa também, porque eu sei que alguns conteúdos, eles acabam se repetindo, né? Não sei se é o caso desse. Eu acho que eu vi alguma postagem de uma professora sobre os termos essenciais ou integrantes da oração na semana passada. Então, não sei se vocês retomaram isso com outra professora. Então, por não saber isso, eu sempre retomo o último conteúdo para vocês relembrarem e a gente poder colocar o conteúdo, eu poder ensinar para vocês o conteúdo novo.
Então, os termos integrantes da oração, como a Clarinha falou, são complemento verbal, complemento nominal e agente da passiva. Sendo que o complemento verbal, pode falar. Quem vai falar? Ó, o complemento... Deixa eu mudar aqui. O complemento verbal é aquele termo que você utiliza para completar o sentido de um verbo transitivo. Portanto, como nós temos o verbo transitivo direto e o verbo transitivo indireto, então nós temos como complementos verbais objeto direto e objeto indireto, tá bom? Então, nós temos esses dois complementos dois complementos possíveis, né, para completar o verbo. O sentido do verbo transitivo. Até aqui, ok? Lembrando que o objeto direto é aquele que é ligado diretamente ao verbo, ou seja, às vezes você vai encontrar o verbo e o objeto direto sem nenhuma palavra entre eles, ou no máximo um artigo, que é o, a, os, as, uma, uns, umas. No máximo, isso você vai encontrar ali ligando o verbo ao objeto. No caso do objeto indireto, a diferença dele é que ele se inicia por uma preposição. Então, todo objeto indireto, ele começa com uma preposição. As principais preposições, ou as que vocês vão encontrar com mais frequência nas orações, são a, de, com, para, a, de, para, com, ma. Eu acho que são essas. Eu esqueci a última que eu ia falar para vocês. A, de, para, com, por também. Então... Isso. Bom, complemento verbal. Ficou claro? Ficou alguma dúvida ainda? Nós temos aqui alunos que não estavam na aula passada também, né? Então, assim, eu estou revisando e essas pessoas que, porventura, tiverem perdido a aula passada, podem ir lá nas gravações, porque toda vez que eu tô dando aula pelo Zoom agora, porque daí já grava direto lá na pasta, né, no YouTube, e aí vocês conseguem acessar essas aulas que já se passaram. Na aula passada, no dia 6/4, eu falei sobre esse conteúdo, que foi termos integrantes da oração. Então, hoje eu só estou dando uma revisada mesmo. O segundo termo integrante é o complemento nominal. Então, se o complemento verbal completa o sentido de um verbo, o complemento nominal completa o sentido de um nome. Nome. O que a gente considera nome em língua portuguesa? Principalmente 3 classes gramaticais: substantivo, adjetivo e advérbio. Essas 3 classes gramaticais são consideradas nomes em língua portuguesa. São só elas, professora? Não. Nesse caso, como eu estou falando de complemento nominal, a gente vai considerar essas 3. Mas em outros casos, por exemplo, de adjunto adnominal, eu vou considerar outras classes gramaticais também. Eu vou considerar pronome, vou considerar numeral. E eu vou mostrar para vocês. Hoje, porque o adjunto adnominal é o conteúdo de hoje, tá? Então, aqui, se eu tenho uma oração que tem um nome, só que eu coloco esse nome e ainda assim fica faltando informação, eu complemento a informação desse nome. E esse complemento eu chamo de complemento nominal. Nós temos aqui 2 exemplos, ó. Tenho saudades. Saudades é um nome. Só que se eu falo assim, tenho saudades, fica muito vago. Fica faltando informação. Então,
Então, para completar essa informação, eu vou colocar: tenho saudades de Luísa. Esse de Luísa está funcionando como complemento nominal. Uma outra dica: quando eu tenho complemento nominal na frase, porque vocês podem estar pensando assim, professora, vamos lá. Toda oração precisa ter um verbo, certo? Nas frases com verbo transitivo, eu tenho um complemento verbal. Nas frases com complemento nominal, eu não tenho verbo, então? Não? Qual é o verbo? Ou, se tem, qual é o verbo que eu utilizo? Verbo de ligação, né? Isso mesmo, João Pedro. Muito bem. Então, nós temos sim um verbo. É o verbo de ligação. Toda vez que tiver ou complemento nominal, ou adjunto nominal que a gente vai estudar hoje, ou a gente viu o predicado nominal também, um dos tipos de predicado. Tudo que tiver nominal ali no nome, quer dizer que o verbo que vai estar presente naquela oração é o verbo de ligação, tá bom? Porque não é um verbo que exprime ação. É um verbo que vai indicar uma qualidade, uma condição, ou, enfim, uma situação ali relacionada ao sujeito na oração. E o outro exemplo aqui é: estou satisfeito com meus empregados. Se eu chegar e falar estou satisfeito, também é bem vago. Estou satisfeito. Satisfeito com o quê, né? Então, esse com meus empregados, ele está complementando a informação que falta para o nome satisfeito, por isso ele é considerado um complemento nominal e é necessário, tá? Então, complementos são coisas necessárias. Assim como nós temos os termos essenciais da oração, os termos integrantes da oração, eles também têm uma importância, tem uma importância ali dentro da oração, porque todo verbo transitivo precisa de complemento. Muitos nomes precisam de complemento, então eles sempre vão aparecer. A única coisa assim que vai ficar diferente é esse terceiro, que é o agente da passiva. Hoje de manhã eu dei assim, algumas dicas, talvez ajude para quem não tem entendido ou entendeu parcialmente o que é o agente da passiva. Eu falei que nós temos 3 vozes verbais. A voz mais comum, que é aquela estrutura de sujeito, verbo e predicado, a gente chama de voz ativa. A segunda voz é a voz passiva, que é aquela voz que a gente inverte a ordem da frase, tá? O sujeito eu ponho lá no final da frase e o objeto eu ponho lá no começo. E o verbo continua aqui no meio. Essa é a voz passiva. Todas as frases em voz ativa se transformam em voz passiva? Não. Pode acontecer casos em que você tem uma frase na voz ativa e você não consegue transformar para a voz passiva, tá? Vamos lá. E nós temos a terceira voz, é a voz reflexiva, que é aquela voz em que o sujeito ele tanto pratica a ação do verbo, quanto ele recebe essa ação, tá? Então, ele é sujeito paciente e sujeito paciente, sujeito agente ao mesmo tempo, lá na voz reflexiva, ok? Bom, voz ativa, então, resumindo, é quando o sujeito ele pratica ação expressa pelo verbo, que é a estrutura sujeito, verbo, predicado, sujeito, verbo, objeto, enfim. O que acontece na voz passiva? Eu inverto essa ordem. O meu sujeito, ele vai... O agente, na verdade, o sujeito agente, ele vai lá para o final. E ele vira só agente. E o paciente, o objeto, que era o paciente que estava aqui no final, ele vai lá para o início e ele vira sujeito paciente. Por que que ele vira sujeito, professora, se ele não pratica ação do verbo? Esse termo sujeito é só uma nomenclatura porque a estrutura da frase que a gente conhece é essa.
sujeito, verbo, predicado. Ou sujeito, verbo, objeto, perdão. SVO. Sujeito, verbo, objeto. Então, tudo que está no começo da frase sempre vai ser sujeito. A diferença da voz ativa e voz passiva é que, na voz passiva, o sujeito ele é agente. Tá? Aquele que está ali no início da frase, ele é o agente. E o que está no final é o objeto, aquele que recebe a ação, é o paciente. Na voz passiva, a diferença é que o sujeito, ele é paciente. O sujeito, ele é paciente. Esse sujeito, na voz passiva, por isso que está ali, passiva. O que é passivo? É aquela pessoa que só recebe as coisas. Quando eu falo assim, numa sala de aula, por exemplo, eu falo de o aluno que faz esse papel de sujeito passivo ou sujeito ativo. Então, o aluno que exerce esse papel de sujeito passivo é aquele que fica lá sentado de boa, quietinho, a professora pergunta as coisas, ele não se sente seguro para responder, ele gosta só de receber o conhecimento. Ele só recebe, faz as anotações, reflete sobre aquilo, mas não interage tanto com a professora. Como aqui o caso de alguns que ficam mais na sua, ficam mais quietinhos. Não estou falando que é certo e que é errado, eu estou só diferenciando aquele aluno que é passivo daquele aluno que é ativo, tá bom? Isso é normal, cada um tem o seu jeito e não está errado por conta disso, tá bom? Cada um aprende de uma forma diferente. E nós temos o aluno que faz esse papel de sujeito ativo, que é aquele que sempre interage, que gosta de participar, que, tipo, eu faço uma pergunta aqui, é o primeiro que responde, sabe? Sempre está, assim, ativo. Ou, se não entender alguma coisa, fala, professora, por favor, você pode explicar isso novamente, porque eu não entendi? Esse é o ativo, meio que o que está ligado ali, né, na tomada. E o passivo, não, aquele mais de boa, mais relax, que fica na sua. Entenderam a diferença de passivo para ativo? Então, na voz ativa, o nome já diz, ativa. Então, quer dizer que o sujeito é ativo, ele faz as coisas, ele pratica a ação. E na voz passiva, não, o sujeito ele só recebe, tá lá de boa, paz e amor, né? Não gosta de ficar falando, só gosta de receber, né? E eu também dei o exemplo para vocês de paciente, né? Estou lá no hospital, sou paciente, eu só recebo os cuidados, só recebo. Só receber, eu não faço nada, não pratico nada, tá? Só recebo o remédio, recebo o medicamento, recebo o cuidado do médico, da enfermeira, enfim. Esse é o sujeito paciente. Então, por isso se chama voz passiva. Porque na voz passiva, o sujeito, ele não faz ação, ele fica ali, ó, relax, boa, na dele, sem fazer nada, só recebendo boas vibrações, só recebendo ali o conhecimento que a professora está passando e tudo mais. E ali no final da frase, na voz passiva, nós temos quem faz a ação, que é o agente. Como esse agente, que era ali sujeito na voz ativa, e veio aqui para a voz passiva, ele virou só agente, ele está nessa frase que a gente chama de passiva, então eu chamo ele de agente da passiva, porque é ele que executa a ação na voz passiva. Por isso que ele chama agente da passiva. É aquele que faz, aquele que pratica a ação do verbo na voz passiva. Ficou mais claro ou eu compliquei mais para vocês, gente? Podem ser sinceros. Professora, eu entendi. Para mim ficou tudo muito bem claro. Entendeu, Gabriela? A Clarinha que tinha falado que entendeu mais ou menos, conseguiu entender agora? Sim. Sim? Ah, então tá bom. Bom, aqui é a folha de explicação. Quero fazer com vocês pelo menos um exercício
Vou fazer esse aqui. Porque aquele outro ali de baixo eu já fiz de manhã. Esqueci de apagar. Ó, vamos fazer esse aqui. Distinga os complementos verbais dos complementos nominais. Complemento verbal é tudo aquilo que completa o sentido de um verbo transitivo. Complemento nominal é aquele que completa o sentido de um nome. É substantivo, adjetivo ou advérbio. Certo? Vamos lá? Ó, ninguém traiu a pátria. Não houve traição à pátria. Eu preciso que vocês identifiquem primeiramente qual é o verbo, traiu ou traição? Traiu. Traiu. Ok. Traiu. E traição, então, é um nome. Isso? Posso colocar como nome traição? Pode. É, porque o verbo aqui, ó, seria esse verbo haver, tá bom? Bom, se aqui, nessa primeira parte da oração, que é um período composto, né? Temos duas orações. Nessa primeira parte da oração, que vai até aqui, ninguém traiu a pátria. Nós temos um verbo, então, a pátria, ela está complementando, ela é o quê? É o quê? Esse termo aqui é o quê? É o complemento verbal ou complemento nominal? Nominal. Complemento nominal, essa primeira parte aqui, ó. É porque eu esqueci de deixar em negrito. Eu vou colocar em negrito, tá? Esses termos que vocês têm que analisar. Esse aqui que você vai falar, se é complemento verbal ou nominal. Traiu não é um verbo? Sim ou não? É. É um verbo, ok. Então, se a pátria está complementando um verbo, então, o que eu vou classificar? Complemento verbal, né? Se está completando um verbo, a gente chama de complemento verbal. E aqui, ó, não houve traição à pátria. É um complemento o quê? Nominal. Nominal, muito bem, isso mesmo. Essa é a lógica. Está completando um nome. Ó, eu estou colocando os verbos de amarelo e os nomes de vermelho, tá bom? Para vocês identificarem melhor. Vou colocar assim. Pronto, ficou bom. Eu já marquei aqui o de baixo. Ó, esse batom cheira a uva. Tem cheiro de uva. Qual é o verbo? Cheira? Esse batom cheira a uva ou tem cheiro de uva? Cheiro. Cheira ou cheiro? Qual é o verbo? Cheiro. Cheira? Cheiro. Cheiro? Ó, tem cheiro. cheira. É cheiro. Tem é um verbo. Então, cheiro é um nome. E cheira é o verbo, como alguns disseram. Isso mesmo. Portanto, a uva. Ó, esse batom cheira a uva. Ó, é só a gente olhar o seguinte, gente. Aqui eu tenho uma oração. Toda oração tem um verbo. Este é um verbo? É. Este, ó. Este é um verbo? Este não. 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 É um pronome demonstrativo. Batom é um verbo? Não. 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 É um nome. É um substantivo, né? A uva é um verbo? Não. Não. Só sobra a cheira. Alguma coisa tem que ser verbo aqui, né? Para ser uma oração. Então, cheira é o verbo. Então, caso vocês tenham dúvida,
vai pela técnica da eliminação. Isso funciona em língua portuguesa também, não só em matemática, né? Então, vocês vão por eliminação. Daí vocês descobrem qual é o verbo. Bom, então, se aqui eu tenho o verbo e aqui eu tenho algo que está complementando ele, como eu chamo? Complemento verbal ou nominal? Verbal. Isso, complemento verbal. Muito bem. E tem cheiro de uva. Esse de uva aqui, ele é o quê? Nominal. Nominal. Muito bem. Tá dando para entender pelos exercícios? Uhum. Sim. Vamos para outro, então. Vamos fazer só mais esse aqui. Depois a gente vai fazer um lá da questão 4. Destruíram o ninho, mas não vi a destruição do ninho. A palavra aqui, o complemento, que pode ser verbal, nominal, é o ninho e do ninho, tá bom? Qual é o verbo? Destruíram o ninho ou não vi a destruição do ninho? Destruíram. Destruíram. Destruíram, muito bem. Essa tá fácil, né, gente? Só tem o verbo e o complemento aqui. Daí tá bem facinho. É. Destruíram. Muito bem. Então, destruição é o nome. Isso? Isso. Sim. Muito bem. Então, como vai ser a classificação aqui? Essa primeira parte vai ser o quê? Complemento Verbal. 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 Muito bem. E nessa segunda parte, Nominal. complemento nominal. Muito bem. Isso mesmo. Acho que já deu para vocês terem ideia, né, gente? Ó, já fizemos 3 aqui. Esse outro eu tinha feito com o pessoal da manhã, mas aí ficaram esses 2 aqui. Ó, vou mostrar para vocês que eu já fiz. Que eu vou mandar assim para vocês. Aquele outro ali de cima eu vou tirar as respostas e vou... Se bem que eu já enviei lá já para vocês. Vou deixar assim mesmo. Ó, aqui, nesse quarto exercício, vocês teriam que identificar ou objeto direto, ou complemento nominal, ou agente da passiva. Nessa primeira frase, ó, a lâmpada elétrica foi inventada por Thomas Edison em 1879, ficou bem claro que era o agente da passiva, que no caso o Thomas Edison era o agente da passiva, porque tem toda aquela estrutura da voz passiva, né? A lâmpada elétrica, aí depois foi inventada aquele verbo que termina com essa finalização, né? O por, que também é uma característica da voz passiva, e Thomas Edison, que é o agente, né? Seria quem está praticando a ação nessa oração. Então, por isso é o agente da passiva. Todo amor que vai e volta, de fingido, tem sinais. Então, a gente colocou aqui. O que a gente identificou? Que de fingido está complementando amor, amor fingido, né? Então, esse de fingido está complementando um nome, que é amor. Então, por isso, ele é um complemento nominal. E lembrando que aqui tem o verbo de ligação. Então, mais um motivo para ser um complemento nominal. Independentemente do empréstimo, construirei a casa. Então, independentemente, advérbio, nome do empréstimo está complementando o nome. Então, complemento nominal.
construirei a casa. Complemento. Na verdade, aqui seria só o complemento. Pode ser considerado só o complemento nominal ou o complemento verbal. Construirei o quê? A casa. Então, está complementando o verbo. Tá, vamos ver essa aqui, ó. Que eu quero que vocês façam comigo. Seremos julgados por Deus. Ninguém escapa ao julgamento de Deus. E aí? Ó, seremos julgados por Deus. Vamos considerar aqui esse por Deus. E ninguém escapa ao julgamento de Deus. E aí? O que a gente tem? Objeto direto, complemento nominal, complemento verbal. Oi, gente, pode falar. Vocês estão analisando. Seremos seria um verbo, né? Sim. Então seria um complemento verbal. O objeto de... É que aqui, no caso, é objeto direto, que é o complemento verbal, claro. Complemento nominal, a gente dá passiva. Ah, tá. Então, aqui você falou que é um complemento verbal, ou objeto... Objeto indireto. Complemento verbal. Vou colocar aqui. E aqui, ó, ninguém escapa ao julgamento de Deus. Também é? Você pode ter dois complementos verbais, né? Também. Ó, vamos considerar aqui, ó. Só de Deus. Vamos considerar só de Deus. E aí? Considerando só de Deus, se considerar, esse aqui a gente pode considerar uma coisa, ó. Ninguém escapa. Escapa ao quê? Ao julgamento. Então, ao julgamento começa com preposição. Portanto, objeto indireto. Vou fazer essa aqui com vocês para a gente já passar para o próximo conteúdo. Deixa eu cuidar aqui o horário. Ixi, já está acabando. Tem que ser rápido. Vou fazer só esse aqui, tá, gente? Porque já vai dar o horário e eu tenho que falar outro conteúdo. E de Deus, ó, ao julgamento. De quem? De Deus. De Deus está complementando o julgamento. Então, é o quê? Pode falar, gente. Ó, só para vocês se localizarem. Agora a gente vai por um aqui. Vamos, gente. Anima aí, vamos falar. Ó, de Deus, que está complementando ao julgamento, vai ser classificado como um objeto direto, complemento nominal ou agente da passiva. Essa é a pergunta.
Complemento nominal. Isso mesmo. Complemento nominal. Muito bem. Muito bem, tipo. Ó, vou colocar aqui. Eu estou procurando uma setinha para colocar. Vai ficar mais bonitinho. Complemento nominal. Muito bem. Isso mesmo, tá? Bom, gente, essa é a lógica desse exercício, tá bom? Ficou só um aqui para vocês treinarem sozinhos. Deixa eu salvar aqui. Agora eu vou passar para o próximo conteúdo, que são os termos, que é o conteúdo que eu estava propondo para a aula de hoje mesmo, tá? Termos acessórios, gente. Muito legal, ó. Como eu disse, eu vou ir bem rapidinho, porque a gente tem praticamente 10 minutos, tá? Se não der tempo de eu concluir, eu concluo na próxima aula, sem problemas, porque eu não quero fazer nada correndo com vocês. Termos acessórios da oração. Como eu disse, os termos acessórios, eles são dispensáveis na estrutura básica da oração. O que quer dizer isso, professora? Quer dizer que um acessório eu posso ou não usar. Eu posso querer usar ele hoje e não usar amanhã. E não vai fazer diferença. Na verdade, sim. Pode ser que eu fique mais bonita com brinco, com batom. Sim, mas não é que isso é um item obrigatório. O item obrigatório de eu usar é roupa, pelo menos, né, gente? Porque não dá para andar sem roupa. Eu tenho que me vestir, pôr no sapato, para ir na rua, não posso ficar andando descalço direto, posso andar descalço dentro de casa, mas na rua eu não posso. Então, o acessório, não. O acessório é algo que eu posso ou não usar. Então, isso também acontece na oração. O termo acessório, ele pode ser usado ou não dentro da oração. Mas, quando usado, ele vai acrescentar informações novas, que vão auxiliar você a entender melhor, às vezes, aquela frase como um todo, aquela oração como um todo, tá? Alguns termos específicos daquela oração vão ajudar você a entender melhor. Que informações novas são essas que os termos acessórios trazem? Pode ser a caracterização do sujeito, ou de um ser, enfim, do sujeito, determinar os substantivos, exprimir circunstância, no caso dos adjuntos adverbiais, a gente vai ver, tá bom? Assim como os termos integrantes da oração, os termos acessórios, nós temos 3. Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Ó, A. Vocês perceberam? Adjunto adnominal, adjunto adverbial e aposto. Com A. Vamos ao adjunto adnominal. Gente, o adjunto adnominal é um termo que eu utilizo na oração juntamente com o substantivo para dar ideia para dar um valor adjetivo. Então, são algumas palavras, algumas classes gramaticais que eu uso junto com o substantivo e esse termo, né, esse adjunto adnominal, ele tem esse valor de adjetivo. Então, a marca dele é valor de adjetivo. Então, é como se você estivesse usando um adjetivo. E o objetivo principal do adjetivo é a caracterização de um ser, ou caracterizar um substantivo, que é esse caso. Então, adjunto adnominal nada mais é do que isso. Que classes gramaticais eu considero como adjunto adnominal? Artigos, adjetivos, locuções adjetivas, pronomes adjetivos, numerais ou ainda a oração adjetiva. Bom, essa questão da oração a gente vai ver mais à frente. As pobres crianças africanas sofrem muito.
As pobres crianças, ó, a frase normal ficaria assim, as crianças sofrem muito, ou crianças sofrem muito. Posso fazer com as ou sem. Crianças sofrem muito ou as crianças sofrem muito. Essa seria a frase sem termos acessórios. Com termos acessórios, as pobres crianças africanas sofrem muito. Então, aqui no caso, as pobres e africanas estão funcionando como um termo acessório nessa oração e estão caracterizando as crianças. Estão ligados diretamente ao substantivo crianças. Por isso, eu considero esses dois termos como adjunto adnominal, ok? Para vocês entenderem melhor a função do adjunto adnominal, ele como um termo acessório, entender melhor o termo acessório, eu peguei aqui uma frase sem nada, uma frase comum, que vocês conhecem, com sujeito, verbo, objeto. Eu só vou terminar de explicar esse, tá, gente? Eu vou deixar o adjunto adverbial e o aposto para a próxima aula, porque não vai dar tempo. Chuvas destruíram plantações. Então, essa é a frase normal. Sujeito, chuvas destruíram, verbo, plantações, objeto. Ok? Então, eu vou expandir essa oração. Eu vou colocar algumas informações novas, algumas caracterizações ligadas a chuvas e plantações. Porque destruíram é um verbo. Então, nessa lógica do adjunto adnominal, eu vou trazer novas informações ligadas aos nomes e não ao verbo, tá bom? Então, por isso que eu não vou falar nenhum termo aqui ligado a destruíram, que é o verbo da oração, ok? Vamos lá. O sujeito dessa oração, ele aumentou um pouco. Antes eram chuvas, agora virou as fortes chuvas de ontem. As fortes chuvas de ontem, aí vem o verbo, destruíram. Aí o objeto, que era somente plantações, agora virou várias plantações da região. Então, as fortes chuvas de ontem destruíram várias plantações da região. Então, vamos lá. Os termos as fortes e de ontem estão caracterizando chuvas, que é um nome, certo? Então, estão caracterizando melhor esse nome. E várias e da região estão juntando ali a plantações para caracterizar melhor esse nome. No caso, plantações. Então, várias e da região estão ligadas diretamente a essa palavra, a esse nome, ok? Então, o que a gente pode observar aqui, as fortes de ontem, várias e da região, são termos que estão juntos aos nomes chuvas e plantações e que tem a função de adjunto adnominal. As fortes de ontem, várias da região, funcionam nessa oração de exemplo como adjuntos adnominais, perdão, adjuntos adnominais, perdão. Então, por fim, para esclarecer o que é o adjunto adnominal, então é o termo que pode ser uma palavra, uma expressão, como ali a gente viu, da região. Não é uma palavra apenas, né? É uma expressão um pouco maior. Então, é o termo, a palavra, a expressão que vai se juntar a um nome, tá? Pode ser qualquer nome, na maioria das vezes substantivo, para especificar melhor ele, ou para detalhar alguma coisa desse nome, para caracterizar o sentido desse nome, ou ainda para atribuir uma característica a esse nome, que pode ser uma qualidade, um estado ou um modo de ser. Isso é um adjunto adnominal. Lembrando que o adjunto adnominal é um termo de acessório, então ele pode ser tirado da oração, que essa oração não vai perder o sentido. Aí vocês me perguntam,
Professora, adjunto de nominal é tão parecido com complemento nominal. Como eu vou saber identificar, ver a diferença dos dois, professora? Simples, gente. Adjunto adnominal é um termo acessório da oração. Pode ser tirado e essa oração não vai perder o sentido se eu tirar esse adjunto adnominal, porque ele é acessório. Agora, o complemento nominal, ele vai completar o sentido do nome. Então, naquela oração, eu preciso de um complemento nominal para que para que aquela oração tenha um sentido lógico, um sentido completo. Então, o complemento nominal não dá simplesmente para eu tirar da oração e vai ficar tudo bem. Não, não vai ficar tudo bem. Vai faltar informação. Não vai ter sentido completo aquela frase. Então, essa é a diferença básica entre o complemento nominal e o adjunto adnominal, para quem tiver com dúvida, tá bom? Aí, o segundo aqui, o adjunto adverbial. O adjunto adverbial, né? O que nada mais é do que o advérbio. Então, o advérbio, ele modifica 3 classes gramaticais. Um verbo, um adjetivo e um outro advérbio. Só essas 3 classes gramaticais que o advérbio vai modificar. Ele vai indicar circunstâncias para uma dessas 3 classes gramaticais, tá bom? Vai modificar uma delas. No caso do adjunto adverbial, eu posso considerar como adjunto adverbial um advérbio, uma locução adverbial ou ainda uma oração completa com valor de advérbio. Exemplos aqui, ó. Luiz falou calmamente e Luiz falou com calma. Calmamente, com calma, são adjuntos adverbiais. O gato caminha silenciosamente. Silenciosamente, adjunto adverbial. Gostamos muito de futebol. Muito. Adjunto adverbial. E a viagem acontecerá amanhã. Adjunto adverbial também. Ó, Então, o adjunto adverbial, segundo alguns autores, é aquele termo, que pode ser uma palavra ou expressão, como eu falei para vocês, que vai se juntar ao verbo para indicar determinadas circunstâncias relacionadas à ação daquele verbo, tá? Então, aqui eu trouxe essa tira para vocês verem. Fiquei fora durante 6 meses. Estou cheia de saudades dos meus entes queridos. Olá, já volto. Tem uma liquidação ótima na cidade. Então, aqui nessa tirinha e nessas falas, a gente encontra vários adjuntos adverbiais, tá? Primeiro, fora, que está indicando o lugar relacionado ao verbo ficar, tá? O local onde ocorreu esse fato do verbo ficar. Ficou onde? Fora. Durante 6 meses, é o período que ele ficou fora. Então, também ligado ao verbo ficar, indica o tempo de ocorrência desse fato. Já indica o tempo que ocorrerá o fato expresso pelo verbo voltar. Então, tem o voltar aqui e o já volto. E ter. Ligado ao verbo ter, nós temos aqui na cidade. Tem uma liquidação ótima na cidade. O lugar onde está acontecendo a liquidação, tá bom? O que esses 4 termos têm em comum, então? Fora durante 6 meses, já e na cidade, o que eles têm em comum? O que eles são? Agora vocês podem responder, gente. Só para fechar aqui. Vinícius, quer falar? Adjunto adverbial. Muito bem, Vinícius, isso mesmo. O que eles têm em comum é que todos esses 4 exemplos da tirinha são adjuntos adverbiais, tá bom? Adjunto adverbial nada mais é do que um advérbio ou uma locução que tem o valor de advérbio ali dentro da oração. Simples assim, tá bom? Então, aqui nós temos alguns outros exemplos, tá? Então, os adjuntos adverbiais, a classificação deles é pelo sentido, né? Semântico que ele exerce dentro da frase. E aí eu tenho uma classificação de vários tipos de advérbios. Não vou falar aqui a classificação deles, mas vocês devem saber que existe advérbio de afirmação, dúvida,
negação, modo, causa, tempo, companhia, lugar, instrumento, modo. São alguns, então são vários. Dizem que parece que são 10 tipos de advérbios. Enfim, então aqui nós temos 3 exemplos, ó. As torcidas certamente lotarão os estádios neste domingo. Certamente, afirmação, advérbio de afirmação. E neste domingo, tempo. Com uma marreta, o pedreiro quebrou facilmente a parede. Então, eu poderia colocar assim, o pedreiro derrubou a parede. Tá vendo? A frase, ela não perde o sentido. Então, eu tenho 2 termos acessórios que simplesmente traz uma extensão e uma explicação melhor para aquela oração. Com uma marreta, um instrumento que foi utilizado, e facilmente o modo como o pedreiro derrubou a parede. Bom? O que vai ficar para vocês de tarefa? Acabei explicando aqui já os adjuntos adverbiais também, porque tem alguns exercícios e eu gostaria que vocês tentassem fazer, né? Se possível. Ou a gente fizesse na próxima aula, porque eles são bem fáceis, a maioria de marcar X. Então, aqui vocês vão fazer de tarefinha. É um desafio. Nessa oração, talvez ele não viaje para a praia de carro com os amigos. Nessa oração, nós temos 5 advérbios, tá bom? Deixa eu só ver se o professor Paulinho já está falando. Não, ainda não. É que senão agora ele entra aqui. Então, nessa oração, vocês vão identificar quais são os 5 advérbios presentes. Tem 5 advérbios aqui. Vocês vão encontrar grifando, digamos que ele seja o advérbio. Vocês vão grifar ele. Grifa aqui e depois coloca o nome aqui. Advérbio de intensidade, por exemplo. Tá? É claro que eu estou chutando aqui, né, gente? Então, vocês vão classificar aqui os 5 advérbios. Quero ver quem vai encontrar esses 5 advérbios aqui nessa oração, hein, gente? Bom, por hoje é só. Depois dê uma olhada aqui na apostila, porque aposto e vocativo é muito tranquilo, tá bom? E a gente faz, se quiserem adiantar o exercício, pode adiantar. Senão, a gente faz na próxima aula, porque eles são bem, bem tranquilos, ok? Deixa eu fechar aqui. Vamos tirar nossa foto oficial. Alguém vai aparecer comigo? Gustavo tá no escurinho aí. Olha, pessoal estudioso. Tá na mesinha aí, com o caderno. Tá, vamos lá. Professora, Oi. onde você proporciona essa apostila com as atividades, essas coisas? Eu mandei lá no grupo do WhatsApp, Vinícius. Você tá lá? Minha mãe tá. Preparatório. Então, conversa com ela, fala para ela que eu já enviei hoje de manhã lá. Olá, pessoal. Ok. Olá, já tô terminando já. Desculpa, Ayla. Imagina, já tô saindo. É que ele perguntou aqui sobre a apostila. Em paz, Ayla. Perdão. Imagina. Já vou encerrar aqui. Tá bem. Entendeu, Vinícius? Entendeu, Sim. Vinícius? Então tá, vamos tirar nossa foto então? Ó, o Paulinho vai sair com a gente, não. É a prova de quando eu tô atrasada, é quando o Paulinho sai na foto. Prontinho. Obrigada, pessoal, pela presença. A gente se vê semana que vem, então. Agora vocês ficam aí com o professor Paulo. Tchau, Tudo de Paulo. bom. Obrigada. Tudo de bom, Ayla. Parabéns.